A paz e a graça aos irmãos, com muita alegria que estamos aqui nessa noite para irmos para a segunda etapa dos nossos estudos. Hoje nós vamos falar de batismo, vamos falar um pouquinho de batismo, continuando o processo da salvação. Você é salvo aceitando Jesus Cristo, crendo com seu coração e anunciando com a sua boca. Neste momento você tem a salvação. Iniciando o segundo passo da salvação, você vai para o batismo. E hoje nós vamos falar de batismo. É com muita alegria, muita satisfação de podermos estar aqui dividindo a palavra de Deus com vocês. Por isso eu convido vocês nessa noite a orar conosco, para que possamos hoje sentir a presença do Espírito Santo nos nossos corações. Senhor Pai, Deus de misericórdia, Senhor. Pai, que nessa noite possamos, Senhor, ser ferramenta de bênção na vida dessas pessoas, Senhor. Que possamos, Senhor, estar cheio e repleto do Espírito Santo. Que possamos ser usados, Papai, pelo Senhor. Possamos ser uma ferramenta em suas mãos para pregar o Evangelho e levar as boas novas, Senhor. A sua palavra, Senhor, diz que de graça recebereis, de graça darás, Senhor. E hoje, Papai, estamos passando, Senhor, conhecimento. Peço que as suas bênçãos estejam sobre nós nessa noite. Que a unção e a presença do Espírito Santo de Deus permaneça conosco e visite a casa de todos que estão assistindo esse vídeo, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Põe a sua mão na cabeça e faça uma oração assim. Senhor, que o Espírito de revelação seja pleno em meu entendimento e em meu espírito, agora para sempre, no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos lá começar a nossa aula falando sobre batismo. E é muito importante começarmos a dizer que é um ditado popular que muitas pessoas dizem, que é o seguinte, que todos nós somos filhos de Deus. E essa afirmação a gente vem hoje derrubar por terra e afirmar que nem todos somos filhos de Deus. É uma afirmação incorreta, uma informação não correta, não procede essa informação. Essa informação é igual telefone sem fio, as pessoas não entendem, saem espalhando e chega toda errada, né? Então nós podemos dizer que não somos todos filhos de Deus, né? Olha o que a Bíblia diz, que é bem interessante. No livro de João, capítulo 8, versículo 44, diz assim: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e queres satisfazer-lhes o desejo. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdades. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque mentiroso é o pai da mentira. Então, se o diabo tem filho, Deus não pode ser pai de todos, né? Essa é a verdade. Olha o que diz ali, João 8,44. Vós sois do diabo, né? Então, quem é do diabo, né? É aquele que vive na prática do pecado, fazendo coisas erradas, né? Fazendo a vontade do pai dele, que é o diabo, mentindo, enganando, roubando, matando, prostituindo, fazendo orgia, lascívias e por aí vai. Então quem pratica, quem vive nessa vida é filho do diabo, né? Olha o que diz no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 10. Diz assim: Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então Deus está dizendo aqui, nisto são manifestos quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus. Então qualquer que vive naquela prática, ele não vem de Deus. Quem vive na mentira, quem vive tudo errado, quem não ama seu irmão, esse com certeza não é de Deus, né? Em João capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 13, diz assim: Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus. De que ele está falando aqui? Ele está falando de Jesus. Jesus veio para os seus, que era o povo de Israel. Mas os seus não o receberam, mataram ele lá, crucificaram ele, não receberam ele como filho. Mas a todos que receberam a Jesus, foi dado o poder de ser chamado filho de Deus. Então, aquela ideia de que todos nós somos filhos de Deus cai por terra. Porque se você já tem o poder de algo, não tem como você receber o poder da própria coisa. Vamos dizer um exemplo. Eu trabalho com vendas, eu sou vendedor. Então vamos dizer assim, eu já sou vendedor, mas se eu receber, eu tenho o poder de se tornar vendedor. Peraí, mas eu já sou vendedor, né? Então não tem como você receber um poder de algo que você já é. Você só pode se tornar filho de Deus quando você recebe Jesus. Recebe Ele na sua vida. O que você já fez quando você aceita Jesus, crê com seu coração e anuncia com a sua boca, né? E crê que pela fé você pode ser salvo pela morte de Jesus Cristo e pelo sangue dele derramado na cruz. Então se você recebe Ele, você recebe o poder de se tornar filho de Deus. Logo é uma afirmação de que você não era filho de Deus e você acaba se tornando quando você recebe Ele, né? Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então quando você recebe Jesus, reconhece Ele, você se torna filho de Deus e começa a nascer da vontade de Deus e fazer a vontade de teu Pai, que é Deus, e não mais a sua, nem as vontades do diabo, mas as vontades de Deus, né? Então é muito interessante. Essa é uma afirmação que cai por terra tudo o que dizem pra gente de que todo mundo é filho de Deus. Isso não é verdade. Só se torna filho de Deus aquele que faz a vontade do Pai, aquele que reconhece o Filho como único e suficiente Salvador. Todos que o recebem têm o poder de se tornar filhos de Deus. Legal? Vamos passar para a próxima etapa? Então, mas só que assim, de maneira geral, todo ser humano criado, ele tem uma necessidade muito grande de preencher um vazio no seu coração. E esse vazio vem da falta do Espírito Santo, da falta da presença de Deus, né? A gente tem essa necessidade, porque todos nós nascemos como criaturas, somos criaturas de Deus, né? Vamos ler aqui Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz assim: E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, diz assim: Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. A gente já estudou sobre isso, né? Que quando Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore que era proibida, o espírito deles morreu. E quando eles morreram, o espírito dele morreu, eles perderam a identidade, né? Perderam a imagem, perderam a semelhança, né? Então eles perderam todo o contato com Deus, perderam, né? Então é bem interessante, né? E para que nós conseguimos novamente ter contato com Deus, é necessário nós nascermos de novo. O nosso espírito morreu, é necessário nascer um novo espírito vivo, né? Olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, passou por nós, porquanto todos nós pecamos. Então o nosso espírito morreu, né? Todos precisamos ter um novo nascimento para herdarmos a promessa de Deus. Em João capítulo 3, versículo 1 ao 3 diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então os filhos de Deus são aqueles que nascem de novo. A Bíblia nos diz que deveria ser pregado primeiro o evangelho a toda criatura,
Veja aqui, Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é uma ordem que Jesus deu aos discípulos dele, para que eles fossem a todo o mundo e pregassem o evangelho a toda criatura. Como consequência das pessoas crerem no evangelho que os apóstolos iriam pregar, eles se tornariam os filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Leia 1 João capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhecem a Ele. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, resumindo essa nossa primeira aula sobre batismo, é necessário nós entendermos que quando fomos criados em imagem e semelhança de Cristo, Ele nos criou. Quando Adão e Eva comeu do fruto proibido, nosso espírito morreu. E o nosso espírito morreu, ficamos sem contato e perdemos nossa identidade, nos afastando de Deus e começamos a ter as outras demais mortes. Mas a primeira morte foi a morte do espírito. Então, Deus precisa recuperar o nosso espírito, fazendo com que nascêssemos de novo. Então, a gente precisa saber quem é o nosso Pai. Quando estávamos no pecado, vivendo uma vida toda errada, nós éramos filhos do diabo, porque fazíamos a vontade do diabo. Quando recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nos tornamos filhos de Deus. E como nos tornamos filhos de Deus, precisamos nos tornar uma nova criatura. E para nos tornarmos uma nova criatura, nós começamos o processo de batismo, fazendo com que o homem nasça de novo, um novo homem nasça. Quando você faz o ato de deitar na água e levantar, você está matando o homem velho e tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. E você começa um novo nascimento no Espírito. Ok? Muito obrigado. Essa foi a nossa primeira aula. Logo teremos a segunda aula sobre o batismo. Essa é uma aula bem curtinha, bem legal para você estudar. Deus te abençoe. Que o Espírito Santo esteja com você nessa noite. Que você seja abençoada no nome de Jesus Cristo.